Olá, meus queridos e amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu quero vos deixar uma palavra. Uma palavra que precisa ser falada, que precisa ser dita nos dias em que nós estamos vivendo. Porque eu tenho percebido que quando eu estou falando que eu estou trazendo essa palavra, esse ensinamento, e é um ensinamento da palavra de Deus, a qual nós temos que crer e acreditar. E eu percebo no meio dos nossos queridos e amados irmãos de ministério, como obreiros, e de irmãos como crentes que pertencem ao mundo cristão, ao mundo evangélico. E eu quero aqui desfazer uma ideia que se tem muito por aí, viu, meus irmãos? A respeito da vivência carnal, das obras carnais. Eu não vou me estender aqui porque é um assunto muito longo, a respeito das obras carnais, das atitudes, do proceder, do viver na carne, na prática da carne, da natureza humana, dos desejos, dos sentimentos e das emoções. Mas tem uma coisa que eu quero deixar aqui bem alerta para você, meu irmão. Qual tem sido a tua vivência? Qual tem sido a tua posição? Se você alega ser cristão, se você diz ser crente em Cristo Jesus, se você frequenta uma igreja e você diz ser crente em Cristo Jesus, qual tem sido a tua posição? Você tem tido a tua posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um crente verdadeiro que professa a palavra e vive? Ou você diz que é crente, está dentro da igreja, pastoreia uma igreja, é membro de uma igreja e você anda como um carnal, como diz a palavra de Deus? Um dos textos que o apóstolo Paulo que me chama a atenção quando ele estava falando com a igreja de Coríntios, ele diz assim: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas eu tenho que falar com vocês como carnais que vocês ainda são. Porque apesar de ser uma igreja que tinha crescido, se desenvolvido, tendo os dons do Espírito Santo, os 9 dons, é uma igreja completa tendo os 9 dons do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo que é uma igreja carnal, porque se nós pegar a história dela, o proceder dela, havia muita contenda, discórdia e confusão naquela igreja. O proceder dos crentes era um proceder carnal, de carnais e não de espirituais. Por isso que ele traz aquela orientação. E eu tenho observado que nos últimos tempos, eu conversando com as pessoas, e muitos a gente tentando ensinar, tentando ajudar, muitos têm uma frase comum que diz assim: não, mas enquanto nós estiver neste mundo, nós vamos ser assim, nós vamos fazer as coisas, nós vamos praticar isso. Eu vou ser brigão, vou ser encrenqueiro, vou ser confusãozeiro, eu não vou me conter. Eu não vou mudar disso, não vou deixar daquilo, não vou deixar daquele outro. Ei, eu quero te dizer uma coisa aqui em nome de Cristo Jesus, não para te ofender, mas para te lembrar ou para fazer você pensar bem, que se você está andando e você tem essa visão, é porque realmente você é um carnal e não um espiritual. Porque o próprio Cristo Jesus, os apóstolos, os discípulos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser espirituais e não carnais. Porque o carnal, ele anda na prática do pecado, o carnal, ele faz as coisas que a carne quer, ele concorda com o que a carne deseja, ele pratica as obras da carne. E a Bíblia, Cristo Jesus nos manda ser espirituais e não carnais.
Eu quero ler aqui para você o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 14, que diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero te perguntar aqui nessa tarde: você vive por você mesmo? Você vive por você mesmo? Para que, por exemplo, quando alguém te afeta com uma palavra, alguém te machuca com uma palavra, você se irrite, você fique furioso, você retruca essa pessoa, você entre em contenda, discuta com ela, retribua na mesma ação, na mesma palavra que ela fez com você. Então, você pertence a você mesmo, você age por você mesmo, você vive pela tua vontade, de querer satisfazer a tua vontade, ou você vive pela vontade de Cristo Jesus, para negar a tua vontade de brigar, de discordar, de se encrencar, de falar um palavrão, de desejar as coisas erradas, de cobiçar, de praticar as coisas erradas que tem que praticar, que a natureza quer que você pratique. Para quem que você vive? Você vive para você e a tua natureza humana, ou você vive para Cristo? Porque a Bíblia está dizendo aqui que ele morreu, Cristo morreu por todos, para que quem vive não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles ressuscitou. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que você e eu não devemos viver mais para os nossos desejos, para os nossos sentimentos, para as nossas opções, mas nós temos que viver para aquele que ressuscitou por nós. Quem ressuscitou por nós? Foi Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para que nós, através da sua ressurreição, como a Bíblia nos ensina, vivamos uma nova vida, uma nova pessoa diferente. Se você brigava antes, não brigue mais. Se você batia nos outros, não bata mais. Se você roubava, como a Bíblia diz, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você desejava a mulher lá na rua, não deseje mais. Se você cobiçava as pessoas lá sexualmente, não cobice mais. Não ande mais segundo as práticas da carne, segundo as práticas tuas, mas ande segundo a vontade de Cristo. Portanto, versículo 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez, eis que se fizeram novas. Ei! Não me venha com essa conversinha de que enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou ser assim. Brigão, respondão, encrenqueiro, confusãozeiro dentro da igreja, fora da igreja. Caluniador, difamador, mentiroso, enrolão. Não, por favor. A palavra de Deus está dizendo, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ei, se você que está me assistindo aqui está em Cristo, você é uma nova criatura, pois deixa eu te falar uma coisa, você precisa ser uma nova pessoa, então não faça mais essas coisas. Pelo amor de Deus, pule do cavalo, do ditado de dizer que enquanto estiver aqui na terra vai ser assim, porque não. A Bíblia nos diz que só vai entrar no reino de Deus aqueles que ter um proceder justo, santo e correto. Então não diga, se você vive dessa maneira, é porque você não vive uma vida consagrada ao Senhor. É porque você não nasceu novamente. É porque você não se entregou ao Senhor verdadeiramente. E se um dia você fez isso, se entregou a Ele verdadeiramente e viveu corretamente, mas ultimamente não está mais assim, é porque você já deixou de Cristo e você está andando na carne. Então não ande na carne, mas viva em Cristo. Viva uma vida espiritual. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Ei! Eu vou tornar a repetir aqui de novo. Se você era brabinho, a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, que lá tem os frutos do Espírito. Se você era brabinho, brigão, encrenqueiro, confusãozeiro, não se continha em responder os outros, maltratar os outros, querer brigar, querer responder, querer arrumar confusão em qualquer lugar, pois olha, se você aceitou a Cristo Jesus, então largue disso, porque lá a Bíblia diz que nós temos que, dos principais frutos, lá está escrito que nós temos que ter domínio próprio, temperança. Domínio próprio e temperança. Ou seja, controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos e viver uma vida justa de tal maneira, correta, que essas coisas nós não pratiquemos mais. Abandonar, largar. Em Colossenses, em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós temos que em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nós temos que fazer morrer a velha natureza, o velho homem, e ressuscitar e viver uma vida nova em Cristo Jesus. No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo fala que agora nós temos que viver para Cristo. Viver para Deus. Não viver mais para nós, para a nossa natureza humana. Ok? Então, e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova todas as coisas. Se você brigava, era brigão, encrenqueiro, mas está na igreja, está errado, alguma coisa está errado. Diz que é crente, tem alguma coisa de errado. Largue mão de ser encrenqueiro, brigão, confusãozeiro. Tem amor, paciência, mansidão e domínio próprio, que é o que a Bíblia nos manda nós crentes ter. Amor, misericórdia, compaixão, benignidade, longanimidade. Será que nós estamos tendo isso? Cobiçoso sexualmente por uma pessoa. Está errado. Tem alguma coisa de errado. Mentiroso, fofoqueiro, encrenqueiro, enrolão, essas coisas. Nós temos que largar disso. Eu estou falando isso aqui, meus queridos, entenda. Não quero colocar o dedo na filha de ninguém, não quero aqui condenar ninguém, não. Mas eu vejo a palavra de Deus e eu tenho convicção da minha chamada que Deus me deu para me ensinar, para me orientar. E eu tenho visto, eu tenho observado as pessoas no derredor andarem, viverem, falarem, praticarem assim. Pois eu quero relembrar que a palavra de Cristo Jesus é a palavra da verdade. E quem não anda pela palavra da verdade não vai estar de acordo com a vontade de Deus. Para mim finalizar, meus irmãos, aqui no livro de Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 24, está escrito assim, ó: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se realmente você morreu para o mundo, para o pecado, como a palavra nos manda que nós façamos isso, está escrito aqui, ó: os que são de Cristo. Se você é de Cristo, se você pertence a Cristo Jesus de verdade, dirigindo uma igreja, sendo obreiro dentro da igreja, ou sendo um crente na rua ou dentro da igreja, a Bíblia diz que os que são de Cristo já crucificaram lá com ele na cruz do Calvário a sua carne e com suas paixões e concupiscências. Ou seja, a sua natureza morreu lá na cruz do Calvário com Cristo Jesus. E no dia que você se batizou, como a Bíblia nos ensina, que quando você é mergulhado na água, lá morre o teu velho eu, o que você vivia, o que você praticava. Quando você é levantado, a Bíblia nos ensina, Romanos capítulo 6 e 4, lá está escrito: quando nós somos levantados da água, das profundezas da água, nós estamos ressuscitando para uma nova vida, para sermos agora uma nova pessoa, para ser um crente em Cristo Jesus, para pertencermos a Deus e andarmos segundo a vontade de Deus. Portanto, abandono dizer:
Mas eu sou assim, eu tenho meu gênio forte, a minha natureza é assim, eu não consigo me conter, eu tenho que falar, eu tenho que responder. Isso é coisa da carne. Se você é uma nova criatura, em nome de Jesus Cristo, abandone esta prática, porque vai te levar à perdição eterna e não vai deixar você ter comunhão, intimidade com Deus aqui, porque quem anda segundo a carne, está lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 5 em diante, ali está escrito: quem anda segundo a carne, segundo os desejos da natureza humana, primeiro, não pode agradar a Deus; segundo, não pertence a Cristo Jesus; e terceiro, é inimiga de Deus pelo amor de Cristo Jesus. Que esta palavra seja para te ajudar a você ser mais crente ainda. E se você não está sendo, que ela te ajude a abrir a tua mente, o teu entendimento, você examine como você está vivendo, para ser um crente verdadeiro em Cristo Jesus. Não me tenha como alguém que está te condenando, alguém que está vendo o erro dos outros para ficar falando, não. Eu estou agindo como obreiro do Senhor, que vela pela palavra de Deus, por amor à tua alma, por amor a você, porque a salvação, a palavra de salvação tem que ser pregada enquanto nós estiver nesta terra, para nós viver, para nós obedecer, para nós andar segundo ela, para que se eu venha morrer, eu parta para a eternidade com Cristo e não para a perdição eterna. Ok? Então, por favor, receba essa palavra com carinho e com amor em nome de Jesus. Forte abraço a todos. Amém.